Aquilo que a mente do ser humano pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Mas antes que você ache que já ouviu isso milhares de vezes, pause por um segundo. E se a única razão pela qual você ainda se sente mentalmente fraco é porque acredita ser fraco? E se tudo o que você rotulou como fracassos, azar, falta de confiança, ansiedade, medo de perder dinheiro, não passar de uma coleção de histórias que você repetiu tantas vezes que elas se tornaram sua identidade? Parece absurdo, eu sei. E é exatamente por isso que funciona. Toda mudança verdadeira começa quando algo dentro de você se revolta e diz: eu me recuso a continuar sendo a mesma pessoa. O foco é a primeira fronteira da força mental, e é precisamente onde a maioria das pessoas perde a batalha sem perceber. Você já notou como sua mente parece estar constantemente tentando te afastar do que realmente importa? Não é coincidência. Estudos mostram que, quase metade do tempo, a mente humana está divagando, pensando em coisas completamente alheias ao momento presente. E quando você vive assim, sem perceber, começa a acreditar que é fraco, indeciso, preguiçoso, quando na realidade você está apenas lutando contra um inimigo silencioso, a dispersão. E pense comigo, quantas vezes você começou um plano cheio de energia apenas para abandoná-lo antes mesmo de ver resultados? Quantas vezes você decidiu economizar dinheiro e depois, com apenas um pouco de estresse, o gastou impulsivamente? Quantas vezes você prometeu a si mesmo que faria algo todos os dias e desistiu ao primeiro sinal de fadiga? Você percebe como isso se repete quase como um padrão universal? É como se houvesse um robô dentro da sua mente, treinado para te impedir de fazer o que te ajudaria a crescer. Mas o ponto é este: não é porque você é incapaz, é porque você nunca treinou sua atenção. O mundo inteiro está disputando sua concentração. Notificações, anúncios, pressões, comparações, medos. E enquanto isso acontece, sua força mental é drenada lenta, mas seguramente. E é aqui que entra uma das histórias mais poderosas da vida de Napoleon Hill, um momento que define perfeitamente o que significa retomar o foco. Quando ele recebeu o convite de Andrew Carnegie para investigar o segredo do sucesso, Hill era um ninguém. Não tinha dinheiro, reputação, nem estabilidade. Era apenas um jovem jornalista, vivendo uma vida simples, com responsabilidades, contas para pagar e um futuro incerto. Carnegie olhou para ele e disse algo que mudaria tudo. Ele queria que Hill dedicasse 20 anos de sua vida para estudar a mente humana e revelar ao mundo como as pessoas realmente alcançam resultados extraordinários. Imagine-se, diante de um dos homens mais ricos da história, ouvindo que você deveria passar 2 décadas inteiras pesquisando algo que ninguém nem sabia se era real. Qualquer um teria recuado. Qualquer um teria pensado: isso é grande demais para mim. Mas Hill não recuou. Ele fez exatamente o que pessoas mentalmente fortes fazem. Escolheu focar em uma missão. Apenas uma. E foi isso que moldou toda a psicologia moderna do sucesso. E talvez você não tenha notado, mas essa história carrega um detalhe poderoso. Hill não tinha garantia alguma, nenhum contrato, nenhuma promessa de retorno, nada. Ele aceitou porque focar em algo maior do que ele mesmo simplesmente fazia sentido. E é exatamente isso que falta para a maioria das pessoas hoje. Direção, clareza, propósito. Porque quando falta clareza, qualquer distração parece importante. Quando falta propósito, qualquer emoção te balança. Quando falta foco, qualquer desafio te derruba. E é nesse ponto que a fraqueza mental nasce. Não do fracasso, mas da falta de direção. Agora imagine se você escolhesse apenas uma coisa para focar pelos próximos 3 dias. Apenas uma. Poderia ser economizar uma pequena quantia de dinheiro. Poderia ser fazer exercícios por 10 minutos. Poderia ser estudar um único capítulo. Poderia ser organizar um armário. 3 dias, sem negociações, sem mudar o objetivo no meio do caminho. Você perceberia algo que Hill entendeu ainda jovem. A mente responde a comandos que recebe repetidamente. Quanto mais você treina seu foco, mais sente força, clareza e maestria. E quando você sente maestria,
O mundo inteiro parece mais simples. O que você antes achava que era preguiça se transforma em energia. O que parecia ansiedade se transforma em direção. O que surgia como caos se torna ordem interna. Porque a fraqueza mental não desaparece quando você tenta ser forte. Ela desaparece quando você decide parar de desperdiçar energia em tudo ao mesmo tempo. E talvez você perceba agora por que pessoas como Thomas Edison alcançaram feitos tão extraordinários. Eles não eram excepcionalmente talentosos. Eles eram focados. Edison entrava em seu laboratório e trabalhava por horas sem perceber o tempo passar, porque sua mente estava completamente absorvida na tarefa. Completamente. E isso é raro hoje, extremamente raro, mas é treinável. E quando você treina, algo curioso acontece. O que antes parecia impossível começa a parecer natural. As vozes internas que sussurravam, "Você não consegue", começam a se calar. O medo do fracasso perde seu poder. As distrações diminuem. Você começa a experimentar uma sensação que talvez não sentisse há muito tempo. A sensação de estar no controle de si mesmo. Este é o primeiro passo para parar de ser mentalmente fraco. Reclamar o que o mundo tentou roubar de você. Seu foco. Porque uma mente focada é uma mente poderosa. E uma mente poderosa não negocia seus objetivos com pequenas distrações. Ela cria direção, ela cria disciplina e ela cria resultados, mesmo quando tudo ao redor parece estar tentando derrubá-la. A identidade é o alicerce invisível de toda a força mental. É ela que decide o que você tolera, o que você busca, o que você aceita, o que você abandona e até mesmo o que você acredita merecer. E é precisamente por isso que tantas pessoas se sentem mentalmente frágeis, porque carregam identidades que nunca escolheram, identidades que lhes foram impostas por circunstâncias, críticas, comparações, traumas, fracassos repetidos ou expectativas familiares e ambientais. E aqui está a pergunta que desperta algo profundo. Quantas vezes você tomou decisões ruins, não porque fossem as certas, mas porque eram as únicas decisões que se encaixavam na pessoa que você acreditava ser? Pense em quantas vezes você se impediu de tentar algo por medo de parecer ridículo. Quantas vezes você recusou uma oportunidade porque não era para pessoas como você. Quantas vezes você quis ganhar mais, crescer mais, ir mais longe, mas seu próprio comportamento te puxou de volta para o mesmo padrão, como se um elástico invisível mantivesse suas ações cativas. Isso não é azar, isso é identidade. E identidade não é o que você pensa sobre si mesmo, é o que você repete sobre si mesmo. A ciência prova isso. Pesquisas em psicologia comportamental mostram que quando alguém cria microações diárias que reforçam uma nova identidade, o cérebro começa a reinterpretar essa pessoa como mais capaz, mais disciplinada, mais segura. Não é motivação, é neuroplasticidade. Não é mudança de vida, é reprogramação mental. E é precisamente aqui que tantas pessoas se perdem, porque tentam mudar o comportamento, sem mudar a identidade que silenciosamente define esse comportamento. E, se você notar, todos os grandes nomes que transcenderam dificuldades gigantescas fizeram uma coisa em comum. Eles adotaram uma identidade antes de ter qualquer prova real dela. Este é o caso de Arnold Schwarzenegger, cuja mentalidade se tornou quase um estudo científico de disciplina. Ele não começou a agir como um campeão mundial, depois de ganhar seu primeiro título. Ele começou a agir como um campeão anos antes, quando ninguém acreditava nele, quando seu sotaque era motivo de chacota, quando suas circunstâncias eram limitadas. Ele adotou a identidade antes da vitória. E a vitória veio porque sua identidade guiou cada uma de suas decisões diárias. Mas nada se compara ao impacto emocional da história real de Napoleon Hill. Porque antes de ser um autor, antes de ser uma referência em desenvolvimento pessoal, antes de entrevistar figuras lendárias, Hill era um menino rebelde, inseguro e sem rumo, vivendo em pobreza extrema nas montanhas da Virgínia. O ambiente ao redor
Dizia a ele que seu destino era a mina de carvão como todos os outros. Sua identidade foi moldada pela paisagem, pela falta de recursos, pelas limitações familiares. Até que algo extraordinário aconteceu. Sua madrasta entrou para a família. Ela viu em Rio o que ninguém mais tinha visto. Ela não viu o menino que causava problemas. Ela viu potencial. E foi ela quem lhe deu seu primeiro conjunto de livros, seu primeiro instrumento de escrita, seu primeiro incentivo para pensar grande. Foi ela quem disse, e isso é histórico, que ele não nasceu para cavar carvão, mas para cavar ideias. Pela primeira vez, alguém plantou uma identidade diferente naquele menino, e aquela única semente mudou tudo. Rio começou a acreditar que poderia ser algo além do que o mundo lhe dizia. E essa crença o impulsionou a seguir o caminho que o transformaria no pai da psicologia do sucesso. Essa história revela algo profundo. Uma mudança de identidade não começa quando você se sente pronto. Ela começa quando você decide que o rótulo antigo não serve mais. Quando você se olha e diz, eu me recuso a continuar vivendo como uma versão diminuída de mim mesmo. E talvez isso explique por que tantos de nós permanecemos presos ao medo de ganhar mais dinheiro, ao medo de tomar decisões importantes, ao medo de sair do caminho previsível. Porque, no fundo, estamos tentando proteger a velha identidade, aquela construída sobre medos, limitações e experiências dolorosas. Mas tudo muda quando você questiona. E se eu não for essa pessoa? E se eu sempre fui mais do que me disseram? A identidade que você abraça determina a força que você sente. E quando você começa a repetir, mesmo que timidamente, uma nova narrativa interna, eu sou disciplinado, eu sou capaz, eu sou alguém que merece mais, algo começa a se ajustar. Pequenas ações ganham impulso, pequenos desafios parecem menores. Aquilo que um dia te prendia, agora te impulsiona para frente. Porque nada é mais poderoso do que uma mente que acredita em uma nova versão de si mesma. E talvez seja aqui que reside a chave para superar a fraqueza mental. Pare de defender a identidade que te mantém pequeno. A fraqueza desaparece quando você abraça a possibilidade de ser maior do que as circunstâncias que te moldaram. Quando você entende isso, até seus medos começam a trabalhar a seu favor. Porque uma identidade forte não te torna invencível, mas te torna inabalável. Dominar suas emoções é o passo que separa aqueles que meramente sonham daqueles que realmente transformam suas vidas. Porque metas, foco, planejamento ou mesmo disciplina são inúteis se no momento decisivo suas emoções puxam você para trás. E é aqui que muitas pessoas se enganam. A maioria acredita que é fraca porque lhe falta força de vontade suficiente, quando na realidade elas simplesmente não aprenderam a lidar com seus próprios impulsos internos. E esses impulsos governam muito mais do que você imagina. Pense em quantas oportunidades você deixou escapar simplesmente porque sentiu medo antes de agir. Pense em quantas conversas importantes você evitou porque seu coração disparou, sua voz tremeu, ou sua mente começou a criar cenários negativos. Quantas vezes você esteve prestes a pedir um aumento, apresentar uma ideia, ou conversar com alguém importante, e algo dentro de você te paralisou? Esse bloqueio emocional é tão comum que, de acordo com estudos da Universidade da Califórnia, mais de 40% das más decisões financeiras ocorrem devido a reações impulsivas como ansiedade, raiva, euforia, medo de perder uma oportunidade ou medo de arriscar. Em outras palavras, muitas pessoas pensam que têm um problema de dinheiro, mas na realidade, elas têm um problema de emoção. É por isso que algumas pessoas, mesmo ganhando mais, permanecem pobres. É por isso que alguns relacionamentos explodem sem necessidade. É por isso que indivíduos extremamente talentosos sabotam suas próprias carreiras. E essa regra se aplica a absolutamente todos os aspectos da vida. E há um exemplo muito poderoso e extremamente conhecido que ilustra perfeitamente essa ideia: Mike Tyson. Um homem com talento absurdo, força física extraordinária, velocidade, técnica, aplaudido mundialmente.
mas emocionalmente impulsivo, descontrolado, aprisionado por reações explosivas que destruíram o que ele levou anos para construir. Tyson perdeu fortunas, perdeu oportunidades, perdeu respeito e perdeu a direção porque não conseguiu controlar o que estava acontecendo dentro dele. E isso nos ensina algo sobre força mental. Não importa o quão forte você pareça por fora, sua verdadeira força depende do quanto você domina o que está dentro. E é precisamente isso que torna a história real de Napoleon Hill tão impactante neste ponto. Porque, ao contrário do que muitos imaginam, Hill não viveu apenas uma vida de pesquisa, entrevistas e sucesso. Ele enfrentou ameaças reais. Durante suas investigações e exposições de práticas antiéticas da época, Hill foi perseguido, intimidado e até teve que fugir com sua família. Imagine esta cena. Noite após noite, vivendo com medo, tensão constante, incerteza, sem saber se estava seguro, sem saber se seria encontrado, ouvindo passos, ruídos, vozes, imaginando perigos em cada sombra. Qualquer um poderia ter desistido. Poderia ter apagado tudo o que escreveu. Poderia ter se silenciado e simplesmente desaparecido. Mas Hill fez o oposto. Ele respirou fundo e manteve o controle emocional. E isso não significa que ele não sentiu medo. Significa que ele não deixou o medo decidir por ele. Ele escreveu, continuou pesquisando, continuou ensinando, continuou ajudando pessoas. Ele escolheu não reagir com pânico, mas responder com propósito. E é exatamente isso que torna alguém mentalmente forte. A capacidade de separar a emoção da ação. E quando você entende isso, algo muda dentro de você. A vida deixa de ser um campo de batalha emocional, onde você constantemente apaga incêndios internos e se transforma em algo completamente diferente. Um espaço onde você escolhe como reagir. Porque as emoções não são inimigas, elas são apenas rápidas demais. Elas aparecem antes de seus pensamentos, antes de sua lógica, antes de sua razão. Mas quando você aprende a pausar, respirar e observar, em vez de reagir, tudo muda. Você começa a perceber que nem todo medo é verdadeiro, nem toda ansiedade indica perigo, nem toda raiva merece uma resposta, e nem todo impulso deve se transformar em ação. E quando você estabelece essa distância entre sentir e agir, um tipo de força nasce, discreta, silenciosa, quase invisível, mas extremamente poderosa. O tipo de força que te permite tomar decisões mais inteligentes, conversar com mais clareza, negociar com mais confiança, amar com maior maturidade e trabalhar com mais estratégia. É uma força que começa pequena, como um fio de consciência, mas se expande para transformar completamente a maneira como você vive. É por isso que pessoas que dominam suas emoções alcançam coisas que parecem milagres para aqueles que vivem no caos interno. Elas não esperam a motivação chegar, não sucumbem ao pânico, não seguem maus impulsos. Elas simplesmente respiram, observam e escolhem. E é aí que reside o segredo. A emoção é uma visita, não uma ordem. Ela aparece, mas não decide. Ela grita, mas não tem autoridade. Você é quem decide. E quando você finalmente entende isso, começa a perceber que não era fraco. Você apenas não sabia que podia estar no comando. Porque força mental não é sobre eliminar o medo, a ansiedade ou a insegurança. É sobre fazer o que precisa ser feito, mesmo quando eles estão presentes. A verdadeira força emerge precisamente no momento em que você deixa de ser refém de suas próprias emoções e se torna o autor da sua própria história. A força mental também depende da sua capacidade de transformar a dor em combustível. E esta é talvez uma das habilidades mais negligenciadas pelas pessoas que se consideram emocionalmente fracas. Porque a verdade é simples. Todo mundo sente dor. Todo mundo enfrenta rejeição, fracasso, vergonha, arrependimentos, perdas. A diferença está no que cada pessoa faz com isso. Enquanto alguns afundam, outros crescem. Enquanto alguns interpretam a dor como um sinal de incapacidade, outros a interpretam como um sinal de direção. E aqui está uma pergunta que pode te surpreender. Quantas vezes você desistiu de algo importante porque acreditava que a dor era a prova de que aquilo não era para você?
A maioria das pessoas faz isso. É estatístico. Pesquisas da American Psychological Association mostram que cerca de 65% das pessoas abandonam projetos pessoais ou metas importantes após o primeiro grande obstáculo emocional, acreditando que a dificuldade inicial é uma evidência de que não é o caminho certo. Mas isso é uma interpretação, não uma verdade. A dor é meramente um sinal, e um sinal não determina o destino. E há um exemplo extremamente poderoso de alguém que transformou a dor em força, e essa pessoa é Henry Ford. Antes de criar a Ford Motor Company, ele faliu 2 vezes, foi ridicularizado por investidores e considerado louco por acreditar que poderia colocar o homem comum dentro de um automóvel. A dor dos fracassos repetidos teria destruído qualquer um. Mas Ford fez exatamente o oposto. Ele transformou cada fracasso em uma nova tentativa. E cada tentativa o aproximou da solução. Hill estudou Ford de perto e disse que seu maior talento não era a inovação. Era a capacidade de converter frustração em persistência. Mas nenhum exemplo se compara à história real de Napoleon Hill, que se conecta profundamente com este tema. Um caso que poucas pessoas conhecem, mas que revela o quanto ele precisou transformar a dor em força para continuar. Após anos trabalhando em seu grande projeto de vida, o manuscrito original de A Lei do Sucesso, que continha entrevistas, pesquisas, anotações e descobertas acumuladas por quase 2 décadas, foi destruído em um incêndio. Imagine isso. O trabalho que ele dedicou 20 anos para construir simplesmente virou cinzas em minutos. Todos os registros, todos os detalhes, um capítulo inteiro de sua vida reduzido a fumaça. A maioria das pessoas teria desabado. Teria dito que era um sinal para desistir. Teria aceitado a dor como uma sentença. Mas Hill fez algo completamente diferente. Algo tão poderoso que define sua filosofia até hoje. Ele respirou fundo, olhou para a destruição e pensou: se eu fiz uma vez, posso fazer melhor agora. E então, ele reescreveu tudo, do zero. Não com desespero, mas com propósito. Não com ressentimento, mas com clareza. E foi precisamente essa versão reescrita que se tornou uma das obras mais influentes da história do desenvolvimento pessoal. Agora pense comigo, quantas vezes você vivenciou um incêndio emocional? Algo que apagou o que você estava construindo. Um sonho, um relacionamento, um plano, uma oportunidade. E você pensou que era o fim? E se esse fosse apenas o começo? E se essa dor estivesse apenas empurrando você para uma versão ainda mais madura e forte de si mesmo? E talvez você perceba agora, não é a dor que te enfraquece, é a sua interpretação dela. Uma rejeição pode destruir você ou redirecionar você. Um fracasso pode envergonhar você ou educar você. Uma perda pode paralisar você ou libertar você. A dor não tem significado até que você dê a ela. E quando você decide que a dor é combustível, ela deixa de ser uma inimiga e se torna um ponto de alavanca. Você para de pensar, por que isso aconteceu comigo? E começa a pensar, o que isso está tentando me mostrar? E essa mudança interna muda absolutamente tudo. E para sentir isso na prática, há um exercício simples, direto e transformador. Pelos próximos 3 dias, toda vez que algo desconfortável acontecer, uma crítica, uma frustração, uma dificuldade, um imprevisto, você não vai reagir imediatamente. Você vai pausar, respirar e perguntar: como isso pode me fortalecer? Sua mente vai resistir, é claro, mas é precisamente aí que a força começa a nascer. Porque a diferença entre ser mentalmente fraco e mentalmente forte não é sobre eliminar a dor, mas sobre aprender a usá-la. E uma vez que você domina isso, nada mais consegue te abalar, porque até os seus piores momentos começam a trabalhar a seu favor. Aquilo que antes te derrubava, agora te constrói. O que antes te prendia, agora te impulsiona para frente. A força mental nasce exatamente aqui, no momento em que você decide parar de fugir da dor e começa a transformá-la em poder. A força mental não nasce de algum talento especial, mas da sua capacidade de assumir o controle do seu foco, identidade, emoções e até mesmo da dor que a vida joga no seu caminho.
Quando você entende que cada desafio pode ser transformado em direção, cada medo em clareza e cada tropeço em crescimento, algo dentro de você muda para sempre. A fragilidade deixa de ser um destino e se torna apenas um ponto de partida. E se este conteúdo ressoou com você, então o próximo vídeo que aparecer na sua tela agora mesmo te levará ainda mais longe. É literalmente o próximo passo na sua evolução de sabedoria e te aproxima daquele compromisso silencioso de se tornar 1% melhor do que você é agora. Muito obrigado por estar aqui, por investir em si mesmo e por caminhar comigo nesta jornada. Aguardo você no próximo vídeo.